aproveitar. Novas aquisições. Você já falou algumas vezes em coletiva, enfim, já falou que não gosta e, enfim, sempre prefere não discutir a contratação e montagem, enfim, no varejo, né? Discutir uma peça só de uma engrenagem que é completa. Ou seja, falar especificamente de algum jogador. Mas um desses investimentos que o Fluminense fez no início do ano saltou muito aos olhos do torcedor, que foi o do lateral Cris Silva, um lateral de 28 anos, que faz 29 ao longo desse ano, que estava há 5 anos, cerca de 5 anos, no futebol da Moldávia, e foi contratado por 1,4 milhão de euros, que nesse momento dá em torno de 7 milhões de reais. Você chegou a falar que, enfim, na primeiro momento que foi questionado sobre essa contratação, chegou a falar que foi o scout que pediu o jogador e que Abel Braga, quando consultado, adorou o jogador e que cairia muito bem no esquema dele. Isso são palavras suas numa coletiva. Mas o próprio Abel Braga depois confirmou que, na verdade, só tinha visto 15 minutos dele e que, na verdade, nem sabia o histórico do jogador. Ele chega a citar alguns times que ele passou no Rio que ele nem sabia. Chegando ao meio da temporada, Cris Silva tem números modestos e já algumas vezes ficou, inclusive, fora dos 23 relacionados para a partida, ou seja, nem no banco ficou. Você já deu algumas explicações sobre essa contratação, mas você não acha que cabe mais explicações para essa contratação, além das 2 partidas que ele fez contra o Real Madrid? Então, Gabriel, assim, na verdade o scout, ele não indica um jogador, né? O scout, ele monitora, avalia centenas, dezenas de jogadores, não só no Brasil, como na América do Sul, como fora do Brasil também. Enfim, a gente não tem, às vezes, condições de fazer algumas aquisições, mas, obviamente, que o scout ele faz todo o monitoramento e todo o acompanhamento dos jogadores de futebol, enfim, do futebol sul-americano, do futebol brasileiro. Então, todos os jogadores do Fluminense, absolutamente todos os jogadores do Fluminense, são jogadores que passam pelo crivo do departamento de scout do Fluminense. Aí, não sei se eu já falei em alguma entrevista, mas como funciona? Existe um modelo de trabalho que passa pela avaliação do scout, pela avaliação da comissão técnica que está no momento, pela avaliação do diretor executivo e, por fim, pela aprovação do presidente do clube, enfim, do conselho diretor, que aí passa por questões financeiras e etc. Então, assim, nós precisávamos buscar uma contratação para lateral esquerda, tá? Era um entendimento nosso que a gente precisava fazer essas Só para confirmar, são mais ou menos quantos funcionários no departamento de scout? O departamento de scout só mais ou menos, assim, só para ter uma noção. O departamento de scout tem um comandante, um chefe, tá? E no setor de scout captação do clube, incluindo o Xerém, tem mais 18 funcionários além dele. Tá. Mas isso envolve o profissional, isso envolve a base também e a captação quando a gente vai buscar atletas em outros clubes, enfim, inclusive na base. Tá? Então, pode continuar agora, perdão. A gente necessitava da contratação de um lateral, né? E o Cris Silva fez uma boa primeira fase de Champions, né? E como eu disse a você, o nosso scout acompanha todas as competições, vê todos os jogos de todas as competições, o nosso departamento de scout, e ele trouxe para nós esse nome, quando eu digo para nós, para a diretoria executiva, para o treinador no momento. Quando o Abel fala naquela entrevista que ele viu 15 minutos do jogador, é porque o departamento de scout prepara um material para entregar ao treinador, porque realmente o Abel não conhecia o jogador. Então, quando a gente vai apresentar o elenco, né, a gente disse, olha, nós estamos trazendo esse lateral aqui, ainda não fechamos a negociação dele, vê o que você acha. Né? Ele viu esses 15 minutos, porque ele não é o scout, então, assim, como ninguém viu... Ele viu o material já mastigado, né? Isso você quer dizer. Ele viu eu não sei se você sabe, existe um programa chamado... Rapaz, eu não vou lembrar o nome agora também, mas é um programa que tem... Eu vou lembrar que é o programa que todos os scouts do mundo... o iScout. O iScout é um programa que todos os scouts do mundo usam. Como é que funciona o iScout? Não sei se você teve a oportunidade de ver, ele tem uma senha, você pode adquirir esse programa, o Fluminense paga esse programa por mês, enfim, para que o nosso scout tenha acesso. Então, quando você se interessa por um jogador, você tem minutagem desse jogador, ou seja, você tem esse jogador, o Central Fluminense mandou para a gente aqui, o iScout. Mandou o iScout. Você tem
só lances no ataque, só lances na defesa, você tem 15 minutos de jogo desse jogador e você também tem a possibilidade de ver os jogos inteiros desse jogador, ok? Então, está explicado aí. Então, a gente... o scout, quando ele vê um jogador que ele gosta, ele acessa o iScout, então ele vê os lances defensivos, os lances de ataque e os lances... jogos inteiros do jogador. Então, o nosso departamento de scout te viu e nos apresentou dizendo que achava que era um jogador muito interessante, que realmente não era conhecido no Brasil, que não tinha jogado em grandes clubes no Brasil. Tudo isso a gente sabia, tá, Gabriel? Isso tudo é sabido. Sim. Quando você abre lá o iScout, quando você abre uma série de programas que falam de jogador de futebol, você vai ver lá que tem todo o histórico do atleta. Mas que tinha ido muito bem, você há de convir que um jogador que foi muito bem numa Champions League, em jogos contra times do nível do Real Madrid, chamou a atenção do departamento de scout. Ele aí prepara o material depois e entrega... Eu vou só destacar um ponto, você falou como eu há de convir. Assim, eu também não posso negar que o Adriano Gabiru foi muito bem numa partida contra o Barcelona em 2006 e nem por isso ele estava no Chelsea no ano seguinte. Então, assim, eu tô só colocando um ponto que considero enfim, você tá falando que o scout viu, de fato, além da Champions League, o Campeonato Moldavo, não sei como é que ele chama lá, Moldavão, sei lá. Além disso, mas eu considero o recorte Champions League, e não só o recorte Champions League, mas o recorte de um jogo contra o Shakhtar e 2 contra o Real Madrid, muito pequenos para efetivar uma contratação de 7 milhões de reais no clube brasileiro. Mas ok, só porque você falou do ad convir. Gabriel, vamos lá. Então, assim, por exemplo, vamos falar um pouquinho agora rapidamente para fazer uma interrupção aí, que o Botafogo está contratando uma série de jogadores com a SAF, com o investidor, que jogaram fora do Brasil a vida inteira, que ninguém conhece, né? E que estão vindo e vão ser conhecidos aqui. Eu, por exemplo, adorei esse jogador chamado Vitor Sá. Achei ele um jogador excelente. Nunca tinha ouvido falar. Ele tem mais de 30 anos e o Botafogo pagou acho que 13 ou 14 milhões de reais no jogador. E a grande discussão sobre isso jogadores de futebol são avaliados em dólar e em euro. Então, assim, para dizer que a contratação foi cara e transformar ele em real para falar em 7, 9 ou 10, assim, o jogador foi comprado pelo Fluminense por 1.400.000 euros. Tá? Um jogador que está vindo de um clube de fora do Brasil, numa contratação que foi feita de maneira parcelada. E sendo muito, muito claro com você, nós temos 4 meses de avaliação do atleta. Pode ser que a gente conclua daqui a 6 meses, 1 ano, que o atleta não valeu a contratação? Pode acontecer. Como ele pode, daqui a 3 meses, estar jogando muito e daqui a 1 ano ser vendido por mais do que o Fluminense pagou. Então, assim, quando eu falo para você sobre varejo, porque, assim, o Fluminense tem uma cesta de jogadores feitos na casa e uma cesta de jogadores que vêm ou por empréstimo, ou de maneira gratuita, ou porque a gente compra. A gente vai acertar e vai errar nas escolhas. A avaliação que tem que ser feita é ao final de um ciclo. Enfim, quando a gente trouxe o Michel Araújo, foi da mesma forma. O nosso departamento de scout viu um jogo dele contra o Peñarol. Foi 3-3 no campo todo lameado e ele fez um grande jogo. Ok? Depois viu alguns minutos dele no Campeonato do Uruguai, ele joga por um clube pequeno do Uruguai. E aí ele foi lá, viu os jogos e indicou a contratação do jogador. Nós pagamos $700 mil nesse jogador, salvo engano, $800 mil. Você sabe melhor do que eu aí de cabeça, outro dia a gente falou sobre isso. Eu confundo com Pacheco e com... Então, assim, nós compramos 50% desse jogador por $700 mil. Hoje ele é um jogador que o clube árabe não exerceu a opção de compra de $3 milhões, mas eu posso afirmar a você que ele hoje é um jogador que vale aí no mercado, até porque jogou um campeonato também lá em Dubai, que não é um campeonato muito reconhecido, ele é um jogador que vale aí no mínimo 2 milhões e meio, $3 milhões. Quando a gente comprou o Gilberto por 80 mil euros, ele foi revendido depois por 3 milhões de euros. O Fernando Pacheco, a gente fez a compra e deu errado. Eu tenho que dizer isso aqui para você. Ele não performou no Fluminense. Nós emprestamos para o Juventude, ele também não performou lá. Então, entre uma série de contratações que você faz, em qualquer departamento de scout do mundo, você vai acertar e errar. Né? Por exemplo, a outra questão do Cris é que ele veio com salários nível Brasil e muito dentro da realidade do Fluminense. Então, assim, ele teve um valor de investimento para a retirada dele de lá, porque ele ainda tinha 6 meses de contrato. Aí me perguntaram,
Poxa, mas ele não podia assinar um pré-contrato? Poderia, mas se ele assinasse um pré-contrato... Vai chegar no ano seguinte. Ele ia estar jogando essa temporada. Então, para liberar o jogador em dezembro, janeiro, o clube exigiu 1.400.000 euros por 100% dos direitos do jogador. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é, e não significa que a gente tenha acertado, veja bem o que eu estou dizendo, eu estou explicando como foi feita a contratação e por que ela foi feita. O scout achou que o jogador era interessante, é um lateral esquerdo de 28 anos, a gente entendeu que 1.400.000 euros para um jogador que jogava na Europa, voltando para o Brasil, era um valor dentro do mercado, tá? E a gente fez essa contratação. Lá no encontro de contas no final, se o jogador performar, nos der alegrias no campo, terá valido a contratação. Se por um acaso ele for vendido por mais do que isso, a gente terá tido lucro. Se ele for ter vendido por menos que isso, a gente terá tido prejuízo, mas teremos lucro em outras vendas de jogadores. Se ele fizer o gol do título de um jogo importante... Do Mundial contra o Barcelona. Não vou... Para usar o mesmo exemplo que eu usei de Adriano Gabiru. Não necessariamente. Assim, a gente costuma dizer no mercado de futebol o seguinte, jogador caro é o que não joga, é o que não entrega. Seja ele tendo vindo de graça ou ele tendo sido comprado, jogador caro é o que não joga. Assim, a gente pagou $500.000 pelo Arias, né? Quando chegou, foi um jogador indicado, só para você saber, foi um jogador indicado pela comissão técnica do Roger. Eles gostaram demais do jogador quando jogou contra nós, indicaram, o scout foi lá, avaliou o jogador e achou que o jogador valia. Hoje ele está na seleção colombiana. Todo mundo acha que ele vale. Então, o que eu estou querendo estratificar para você aí? Entre contratações que a gente vai fazer, óbvio que muitas não vão dar certo. Eu ainda não considero a contratação do Cris Silva uma contratação que tenha dado errada. Aliás, nós estamos em 1º de junho, né? Então, a gente ainda precisa chegar ao final da temporada. Ao final da temporada, eu vou ter uma avaliação dos jogadores que a gente acha que deram certo e aqueles que não performaram. A contratação do Cano, só para você saber, eu recebi uma série de críticas quando a gente fez a contratação. Muita gente criticou, achando que era um jogador de 34 anos, um jogador que tem lesões passadas lá na sua história na Argentina no joelho, um jogador que estava jogando a Série B. Mas performar na Série B é uma coisa. E hoje ele é um ídolo da torcida. É um dos jogadores que já se pagou, né? Acho que tá nessa... O que é importante o torcedor saber? Que está dentro do nosso planejamento e estava dentro. Então, essa conta de por que fez contratação? Por que fretou o avião, então? Por que reajustou a folha? Tudo estava dentro previsto no nosso orçamento. Eu disse a vocês que a gente ia fazer um reajuste de folha de 20% de um ano para outro, para ir subindo de degrauzinho em degrauzinho, para ir melhorando o time. Se o time vai performar igual, a gente não sabe. Mas você há de convir que o time de 2022 é, sem dúvida alguma, tecnicamente, um time mais forte que o time de 21 e que o time de 20. E a folha é um pouquinho maior, porque ela foi crescendo e aumentando o nível. A gente errou em contratações em 21? Errou. A gente errou em contratações em 20? Errou. A gente acertou em 20, acertou em 21? Em algumas a gente acertou. E a gente também acertou agora em 2022. Só que eu acho que 2022 ainda não acabou. Então, eu acho que a gente precisa esperar o desempenho. Tirar as avaliações concretas. E se daqui a um ano o Cris Silva não performou e foi emprestado, eu vou dizer para você, olha, cara, ele não performou e deu errado essa contratação. E aí, sendo um clube de futebol ou uma empresa, você vai colocar lá lucros e perdas. Deu certo, deu errado esse investimento aqui. Eu não fiz bem esse investimento aqui. Eu fiz bem e fiz mal. Então, é isso, assim. Eu respeito a opinião da torcida, respeito a sua opinião, dos jornalistas, mas eu acho que a gente ainda precisa esperar para ver o jogador, porque agora eu vou citar 2 jogadores que chegaram aqui, que não foram na minha gestão, em que todo mundo desacreditou deles. Eu estou falando de Alan e Caio Henrique. Caio Henrique estava jogando, salvo engano, a Série B ou C do Paraná, e me lembro ainda, sentado na arquibancada, quando chegou a contratação do Caio Henrique, uma série de críticas que foram feitas à contratação desses 2 jogadores e que depois performaram de maneira maravilhosa. Rapidinho, então, porque a gente já